Queridos, nós vamos então para o nosso tema de hoje. Alzheimer. Rodrigo, uma pergunta que nos chegou foi a seguinte. Ontem falamos do diabetes. Hoje vamos falar do Alzheimer. O diabetes tem alguma coisa a ver com Alzheimer? Tem sim. Hoje, se a gente for ver algumas pesquisas, Marcos, mostram que apenas de 7 a 10%, dependendo da fonte que você pesquisa, de 7 a 10%, as pessoas têm a glicemia alterada e estão com diabetes. Mas a resistência à insulina, nós temos hoje na população mundial, mais de 70% da população mundial sofre com resistência à insulina. E o que é o Alzheimer? Predominantemente é uma resistência à insulina. Não acredito. Nos neurônios. Que incrível. O nosso cérebro, os nossos neurônios, eles sobrevivem com... Nós temos que ter uma margem pelo menos de 30% de glicose. 30%. E nos neurônios pode acontecer, através de um processo bioquímico, a resistência à insulina. Quando nós ativamos uma proteínazinha, uma enzima chamada GSK3, que é o glicogênio sintase 3. Quando você ativa através da resistência à insulina, quando você ativa essa enzimazinha, ela vai deixar com excesso de proteína, uma proteína chamada proteína tau. Você vai ter um excesso de proteína nos seus neurônios. E isso basicamente é o Alzheimer. Essa proteína tau que fica dentro intracelular, né? E a proteína... e tem uma outra proteína chamada proteína da amina, né? Uma proteína que ela é extracelular. Quando elas estão em excesso, essas duas proteínas, aí a pessoa tem um Alzheimer. E isso é muito provocado pela resistência à insulina. Por isso que é considerado diabetes 3. Rodrigo, outra pergunta que chegou pra gente Eu não aqui... sei se eu fui muito complexo, você me fala que aí a gente tem que... Tá, a gente vai falar mais. Antes da gente fazer aqui a próxima pergunta que chegou pra gente, eu quero convidar você aí do chat para que você também faça a sua pergunta. Se você tiver alguma pergunta sobre o Alzheimer, coloca pra gente aí, tá bom? Porque a gente quer ler a sua pergunta aqui no segundo bloco. Nós estamos aqui nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco, falando as perguntas que já chegaram pra gente antes. Mas daqui a pouquinho nós queremos também falar e perguntar para o Dr. Rodrigo as suas questões, as suas dúvidas, tá bem? Rodrigo, outra pergunta que chegou para a gente... Viu, Marco? Queremos agradecer, estamos com 95 pontos de acesso, graças a Deus, né? Que legal. Deus seja louvado aí pela sua presença e tomara que você, como eu disse lá no comecinho, aproveite esse conhecimento, aproveite esse conteúdo. Este momento de devoção que fazemos aqui de manhã, ele nessa semana está focando na parte da saúde. Sim. É a saúde que Deus quer que nós tenhamos, né? Precisamos mudar os nossos hábitos. Mas vamos aqui a outra pergunta, olha. Além do fator diabetes, quais outros fatores de risco para o Alzheimer? Sim. Predominantemente é a resistência à insulina. Isso precisa ficar claro e a gente precisa cuidar disso, Rodrigo, né? Eu preciso dar uma pausinha aqui nessa questão. Porque assim, eu vi o culto de ontem e eu entendi bem, só que agora você está falando uma outra coisa que está me deixando em dúvida se eu aprendi direito de ontem ou não. Resistência à insulina significa um excesso de açúcar também? Ou nada a ver com isso? Não, resistência à insulina é porque... a insulina combate o açúcar. Não, na ou verdade... não é por aí? Não, é não assim, é por aí. Vamos dizer que é e não é. Uhum. Porque você come bastante açúcar, tá. Fontes de açúcar, as farinhas que se transformam em glicose, né? Certo. Através de processos bioquímicos. E você força bastante o seu pâncreas a produzir insulina. Produzir muita. E a insulina fica chegando lá na porta da célula muitas vezes.
e a célula vai enjoando da insulina. Entendi. É mais ou menos assim. O corpo, ele se adapta a rejeitar o que está em excesso. Insulina, não te aguento te ver mais aqui. Já tem o suficiente. Você vem toda hora aqui. Então, por um outro lado, podemos entender que se comemos muito doce e obrigamos o nosso corpo a produzir muita insulina, o nosso corpo vai, a longo prazo, começar a rejeitar a própria insulina que ele precisa. Que ele mesmo produziu. E isso pode ser, ou é, um dos grandes fatores para o Alzheimer. Esse é o maior fator para o Alzheimer. Você entendeu isso? Esse, para mim, já é um grande aprendizado. E assim, a pessoa não tem diabetes. Não tem diabetes. Está tudo tranquilo em relação ao diabetes. Mas o corpo está rejeitando a insulina. Exatamente, resistência à insulina. Aí ela desenvolve o Alzheimer. Desculpa, eu te interrompi, agora continua. Tem outros fatores? Tem outros fatores, como, por exemplo, os metais tóxicos, né? Aquelas da tabela periódica de química, né? Então, eu dei um exemplo aqui nos bastidores para o Marcos, eu vou dar esse exemplo para vocês entenderem mais ou menos, porque assim, quando a gente se fala de neurônios, faça uma experiência, vai na USP, pergunta para o estudante de medicina quem quer trabalhar com neurônio, com cérebro, ninguém, é difícil, porque é muito complexo, né? Tá. Então assim, para vocês entenderem, olha, pegue a tabela periódica no Google aí, coloca tabela periódica de química. Vocês vão perceber que o flúor, que o cloro e que o bromato, eles estão na mesma sequência do iodo. E o flúor, o cloro e o bromato, eles são mais fortes do que o iodo. Então, quando você escova o dente de manhã, tem flúor. Quando você lava o seu rosto, ou muitas vezes vai beber uma água, tem cloro. E quando você come bolachas, biscoitos, coisas que contenham farinha, tem bromato. Pãozinho francês tem bromato. Eles são inibidores de iodo. E deficiência de iodo, tiroide. Problemas na tiroide, né? Hipotiroidismo, hipertiroidismo, tiroidite de Hashimoto, tá? É uma doença autoimune, mas intestino, mas está relacionado também com as questões do iodo. E assim acontece no nosso cérebro também. Os nossos neurônios, eles têm receptores. Assim como ontem eu ensinei para vocês a fisiologia do diabetes, o pâncreas produz transporte receptor dentro da célula, não tem? Nos neurônios, que são células, mas nós chamamos de neurônios, tem receptores. Quando estes receptores são ocupados por metais tóxicos, ele vai fazer o quê? Desativar o receptor. Ou essas toxinas vão ocupar o receptor de outros hormônios, de outras coisas que deveriam estar sendo ocupadas ali. Aí eu desenvolvo também o Alzheimer. Esse é um fator. Existe o fator genético também. Mas eu digo assim, por que eu não dou muita ênfase ao fator genético? Porque você tem a arma na mão, mas o gatilho que aperta é você. É mesmo? Então os fatores ambientais e as questões da alimentação são fatores muito importantes para o problema. Por exemplo, quando a gente fala de atrofia. Quando nós estamos falando de atrofia, nós estamos falando de deficiência de nutrientes. Então um dos maiores fatores de Alzheimer, além da resistência à insulina, é a deficiência nutricional, Marcos. Falta de vitaminas e de minerais. Puxa vida. Olha, gente, vocês estão conosco aqui, nós estamos com 101 pontos de acesso agora. Que legal. Então eu quero dizer para você o seguinte, o que eu estou falando para vocês agora em pouco tempo é o segredo para você cortar o Alzheimer, cortar e vir no estado de remissão dele. Tá? Faz uma pausa. Existe remissão de Alzheimer? Existe remissão de Alzheimer. Existe remissão de Alzheimer. Então fala pra gente o que é remissão. Porque eu quero que o nosso querido amigo que está aqui com a gente no culto entenda o seguinte. Ele está dizendo que existe remissão de Alzheimer. Você entende o que é remissão de Alzheimer? Fala pra gente. Então, é uma linguagem técnica para dizer que não tem cura, né?
Pois é. Porque se eu falar para vocês assim, tem cura, nossa, aí vem o conselho de nutrição, vem o conselho de medicina e fala, não tem cura, não existe cura, diabetes não tem cura. Aí a gente fala remissão. Seria o retrocesso. O retrocesso. Você estava lá evoluindo, você deu aquela parada e você vê agora a evolução de melhora no seu paciente. Leia um livro, recomendo vocês lerem um livro chamado Fim do Alzheimer. É um autor americano, um médico especialista nesse assunto, que ele já fala, fim do Alzheimer.